Que a graça do Senhor Jesus seja com todos nós e que nós tenhamos verdadeira paz em nossos corações, a paz que também vem do Senhor Jesus, disse que deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Tende bom ânimo. Mateus 10, 28 é o texto que eu quero trazer aqui nessa oportunidade. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Nova tradução, aliás, nova versão internacional, NVI. A Nova Almeida atualizada, nesse mesmo versículo, diz assim: não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. No Conectados com a Palavra, nessa oportunidade, nesse dia, vamos praticamente fazer uma pesquisa exegética. E eu vou contar para tanto com a participação do reverendo Francisco Belvedere Neto. A palavra de Jesus, nesse capítulo 10, 28 de Mateus, esse destaque desse texto tem dado muita munição para diferentes vertentes da discussão sobre o destino final dos ímpios. Digo diferentes vertentes porque há pelo menos 3 perspectivas de interpretação possíveis e detectáveis nas discussões teológicas por aí. Pois bem, se nós pensarmos palavras isoladas, sem levar em consideração o contexto de onde elas são tiradas, ou onde são utilizadas, a tendência é, obviamente, forçar a afirmação a se encaixar no ponto de vista de quem defende aquela ideia. Temos então 3 linhas de interpretação, que aqui nós chamamos de vertentes. A primeira vertente é a vertente dos imortalistas, que entende que o texto afirma a imortalidade da alma e, consequentemente, refere-se a um castigo eterno e, consequente, é um castigo consciente dos perdidos sem salvação. Sabemos que aqueles que têm Cristo como Salvador vão gozar a vida eterna com Cristo nos céus. Já o perdido vai estar também existindo eternamente, porém, numa situação consciente, mas distante de Deus. E estar distante de Deus é inferno. A segunda vertente chama de aniquilacionistas. Essa vertente interpreta que perecer, aniquila, termina, significa literalmente destruído. Portanto, tanto o corpo quanto a alma seriam destruídos no juízo final. Alguns adeptos dessa leitura, dessa interpretação ou vertente, podem até considerar o estado intermediário consciente pós-morte, antes do juízo, mas chegando o juízo, tudo acaba finalmente, totalmente. A terceira vertente, aniquilacionista materialista, é um ramo da vertente anterior, que nega que o ser humano tem uma existência imaterial e sobreviva à morte. Portanto, não existiria um estado intermediário consciente pós-morte. Morreu, acabou. Não existe mais nada. O contexto, como podemos ler em Lucas 12, 4 e 5, é que existe algo além do corpo, que pode e vai sofrer castigo eterno após a morte. Digo a vocês, meus amigos, não temam os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vou mostrar a quem vocês devem temer. Temam aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo, a esse vocês devem temer. Um detalhe interessante é que Lucas aqui não fala em matar ou destruir, ou qualquer outra palavra que remeta a isso, referindo-se à alma. Aliás, ele nem sequer utiliza essa palavra. Fala-se aqui em um castigo
que vai além de matar o corpo. O castigo é lançar no inferno. A palavra grega psique, que significa alma, significa personalidade, mente, vida, no sentido de existência. Essa palavra era utilizada também para designar a existência espiritual do ser humano. Está muito claro nos dois textos que trata-se de uma existência pós-morte do corpo, algo que sobrevive à morte física, algo que vai além dessa existência na qual estamos agora. Podemos comprovar isso em dois textos que encontramos no livro do Apocalipse, capítulo 6 e capítulo 20. Diz assim: quando o Cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Capítulo 6, versículos 9 e 10. E outro texto diz: vi também tronos, e nesses tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade para julgar. Vi ainda as almas dos que foram decapitados por terem dado testemunho de Jesus e proclamado a palavra de Deus. Estes são os que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam a sua marca na testa ou na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 4. Portanto, a primeira visão que podemos descartar aqui é o do aniquilacionismo materialista. Cai aqui por terra diante dessas passagens. A segunda questão é se o texto em questão ensina a aniquilação. Os mortalistas argumentam que a palavra grega traduzida por perecer é apolume, que significa não somente destruição, mas também extravio, ruína. A palavra pode carregar o sentido de desgraça ou miséria em termos de vida. Se conectarmos esse tempo a outros que falam do tormento eterno, chegaremos à conclusão que o texto não trata de tornar o corpo e a alma inexistentes, mas de uma situação de ruína, de uma ruína eterna, sofrimento eterno. Temos exemplos bíblicos onde a palavra aparece e não significa aniquilamento. Mateus 10:6 diz: mas de preferência procurem as ovelhas perdidas, apolume, extraviadas da casa de Israel. E quem beber, ainda que seja, e quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá, outra vez, apolume, deixará de receber a sua recompensa. Quem der de beber, ainda que seja um copo de água fria a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhe digo que de modo nenhum perderá ou deixará de receber a sua recompensa. Mateus 10:42. Deixa eu voltar ao texto. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes tenham medo daquele que pode destruir, lançar no inferno, tanto a alma como o corpo. Podemos fazer uma tradução deste versículo da seguinte forma, uma paráfrase. Permitam fazer isso. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma. Temam aquele que pode arruinar no inferno tanto a alma como o corpo. A ideia é de causar dano, castigo, sofrimento e não tornar inexistente de aniquilamento. Concluímos à luz das evidências de forma sucinta e objetiva que o texto bíblico em questão não pode ser usado como subsídio para os argumentos aniquilacionistas. Outra coisa aqui em questão, e que fica muito claro, é que a alma é parte imaterial do ser humano. Fica claro que há existência e castigo além da morte física para todo aquele que não quis dar ouvidos à palavra de Deus. Para os que ouviram e atenderam ao que Deus propõe na sua palavra,
garante-se a vida eterna. Para os que não ouviram, a perdição eterna, o castigo eterno. A nós que cremos em Cristo, a nós está nos reservada a vida eterna com Cristo, que Ele conquistou na cruz do Calvário em nosso lugar, morrendo naquela cruz em nosso lugar. Portanto, a existência eterna existe tanto para os que creem em Cristo como para os que não creem. A diferença é o destino eterno. Os que creem em Cristo estarão com Deus na glória celestial. Que Cristo disse: eu tenho lugar preparado para vocês. E se não tiver, eu vou preparar lugar para vocês. E voltarei para vos buscar. Cristo volta para buscar a sua igreja. Mas estará enviando para a condenação eterna todos aqueles que nele não creram. Portanto, a vida de qualquer pessoa, a existência de qualquer pessoa não acaba quando ele morrer, porque a sua alma é eterna. Faz parte da semelhança com que Deus criou o ser humano. A nossa semelhança. Deus é eterno. Foi eterno no passado e para o futuro. Nós somos eternos para o futuro. No passado não, porque nós nascemos um dia desses. Mas para o futuro, nós somos semelhantes a Deus, eternos. Ou com Ele no céu, ou na condenação eterna para aqueles que não creram. Que Deus nos ajude a entender. E o nome dele seja honrado e glorificado para sempre. Amém.